Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus hoje para você aqui que vai abençoar a tua vida, tá bom? Eu vou falar sobre Jesus Cristo, amém? Abre aí em Colossenses 1,16, gostaria que você ficasse em pé. Colossenses 1,16. Eu estava louco para gravar internamente hoje, né? Eu queria muito registrar essa mensagem de hoje. Mas Deus sabe, está muito barulho ali na hora que coloca o fio ali, né? Está com outro notebook aí, eu não fiz o teste antes, aí eis o problema. Mas vai ficar registrado pelo celular, tá bom? Colossenses 1,16 diz assim, meus irmãos: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Pai, nós te louvamos. Que texto lindo, que texto prazeroso em ler, que texto que dignifica, Senhor, a majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, me auxilia agora, me ajuda agora a transmitir a Tua palavra e que os corações sedentos da Tua palavra possa receber com mestria, Senhor, a Tua palavra nesta noite, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Está conosco também irmã Célia. Irmã Célia, a paz do Senhor, viu? Deus abençoe a senhora, a mãe de Elana. Quem tem filho único é engraçado, né? O filho único, ele chama a atenção dos pais. Todo filho ele chama a atenção, né, Danilo? Mas o filho único, ele vai chamar a atenção completa do pai. Os pais, na verdade, vão viver para aquele filho único. Tudo que faz, ele vai pensar naquele filho, né? Porque eu acredito, eu não tive filho único, e graças a Deus, né, tenho 2 filhos maravilhosos. Mas quem tem filho único fica naquela coisa de tanto cuidado que não pode perder, né? É o único que tem. E Jesus é engraçado, ele é filho único de Deus, chamado na Bíblia de filho unigênito. E o que é mais lindo, meus irmãos, é que com Deus, ele não parece ser muito diferente. Porque, na verdade, tudo que Deus fez, criou, projetou, decretou, ele foi pensando no Filho dele. Pensando em Jesus Cristo. E o que é mais bonito é o seguinte: geralmente, quando um filho único, ele tem todo aquele amparado, aquele cuidado dos pais, ele se torna muitas vezes egoísta, egocêntrico, né? E torna-se uma pessoa que, uma palavra tão estranha que eu aprendi essa semana, que é melisquência, que faz melisquência, que é uma pessoa que não gosta de dividir. Melisquência é isso, uma pessoa que não gosta de dividir. Então, uma pessoa que é filho único, geralmente ele não gosta de dividir o seu reinado, né? Se aparece alguém que toma a atenção dos pais, logo ele não quer dividir a atenção. Porque os pais o dotaram, cuidaram dessa forma. Cuidou tanto dele, dá-se a entender que quando um filho está muito tempo, né, o pai ele demora a ter o segundo filho, quando vem, geralmente, quase que o filho mais velho, ele quase que rejeita a criança que nasce, porque ele passou muito tempo recebendo somente aqueles cuidados do pai. Com o nosso Senhor e Salvador não foi assim. Ele, sendo filho único, né, ele nos deu o prazer de nos tornarmos irmãos dele, filhos unigênitos do pai, ou melhor, filhos adotados pelo pai, com todo o direito, né, que o filho único tem. Nós também temos direito à herança. O nosso Senhor e Salvador, ele dividiu a sua filiação, né? Ou melhor, a sua paternidade conosco. O Senhor Jesus Cristo, ele não é mesquinho, ele não é egoísta. Muito pelo contrário, ele disse: aquele que crê em mim, né, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus, ele
ele mesmo sendo filho único, ele dividiu o cuidado que o pai tem com ele para com a igreja. A ponto de o próprio pai dar a igreja ao filho. É o filho que cuida da igreja. Isso é lindo, você vai entender com o tempo isso aqui. Então Jesus, ele dividiu sua paternidade, o pai dividiu a sua filiação. 1 João 3,1, olha que coisa linda, para você entender. Jesus dividiu sua paternidade, o pai dividiu a sua filiação. Vocês podem ler, por favor? 1, 2, 3, já? Que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos Chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. por essa razão, o mundo Não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto, Antônio, de sermos chamados. Meus irmãos, isso é lindo, porque o motivo de eu e você nos tornarmos filhos foi o grande amor de Deus. O grande amor de Deus, ele superabunda em Cristo Jesus, que chegando em Cristo Jesus, ele superabunda sobre as pessoas. O amor incondicional de Deus atingiu o meu e o teu coração, Danilo, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que nem todo mundo é filho? Não. Existem os filhos naturais, que um dia nós fomos, que nasce da carne, que é carne. Mas existem aqueles que nascem de Deus, aquele bate-papo que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos, é preciso nascer de novo, da água e do Espírito. Nicodemos era antigão na palavra, fariseu, doutor da lei, era um membro do Sinédrio, mas ele não entendia que precisava nascer de novo para Deus. São os nascidos de Deus, aqueles que o mundo não conhece. E existem os filhos do diabo, são aqueles que são filhos da carne, mas obedecem aos caprichos do diabo. O próprio Cristo chegou e disse para alguns fariseus: vós sois filhos do diabo, porque vocês são mentirosos, igualzinho o pai de vocês, que é o pai da mentira, que mentiu desde o princípio, desde o início. Então nem todo mundo é filho de Deus, né? A igreja católica fala que todo mundo é filho. É mentira, nem todos são filhos. Só são filhos de quem? Vede quando amor concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, tal. Porquanto não conhece a Ele mesmo. Só é filho aquele a quem o Pai concede. Não são todos que são filhos. Outra coisa importante: como acontece, pastor, essa questão da adoção? Eu sou uma criatura e eu fui adotado. Como é que aconteceu esse processo? Olha que coisa linda. Gálatas 3, 26, 27. Enquanto Gabi coloca ali. Você já viu que coisa linda isso aqui, gente? Isso é uma obra de Oronato. Eu não sei como é que está chamando ele assim. O que é? Oronato. Lindo, né, gente? Eu vou colocar um pé de coco aqui. Aquele de pé de coco de 6 meses, né? Se tiver cansado de um calor, a gente tira um cocozinho, ó. Já tá bonito, não tá? Só falta a gente ajeitar essa parte de trás aqui, viu, Oronato? Na filmagem tá feio, viu? Tá feio essa parte de trás aqui, ó. Mas aqui tá ficando bonitinho, né? Agora, tomara, presta atenção, viu, Danilo? Estão tirando as coisas feias aqui, vai ficar bonito aqui, né? Tomara que não tire o pastor, né? Não vai ficar sem ninguém para pregar aqui. Vamos lá, então. 1, 2, 3, já? Gálatas 3, 26, já. Pois somos vós, os filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, esse é o meio que se torna filho, através da fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Então, nem todos, Estevão, têm fé em Jesus. Por isso, nem todos são filhos. Nem todos têm esta fé. Agora, esta fé, pastor, qualquer pessoa pode ter?
Na nossa visão, sim. Mas na visão de Deus, somente aqueles que Deus elege, escolhe. Por que na nossa visão, qualquer pessoa pode ir? Porque a gente não sabe quem Deus escolheu. Ninguém sabe o coração de ninguém. Mas Deus sabe. Deus conhece quem são deles. Deus conhece aqueles que Deus abre os olhos. Deus conhece aquele que coloca a semente da fé. Efésios 2:8. Vós sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não vem de nada que o ser humano possa fazer, vem de Deus. Então a fé que você tem hoje em Jesus Cristo não veio de você mesmo. Veio do próprio Deus que abriu os teus olhos. Por isso, meus irmãos, quando uma pessoa, você prega o Evangelho, você ensina, você mostra a palavra, fala de Jesus, fala do sacrifício de Jesus, fala que Jesus ama, que Jesus morreu na cruz, e a pessoa balança a cabeça, entendeu? Então, quer receber Jesus Cristo agora? Aí a pessoa disse, não. Realmente a pessoa entendeu, mas ela não compreendeu. Ela não foi lhe revelada a palavra, ela entendeu com a mente somente, mas não desceu para o coração. A gente, como homem, fica triste, né? Puxa, falei, né? Português tão bom, tão aberto, mas a pessoa, é porque é revelação, meu querido. Então, uma determinada pessoa que, falei várias vezes, eu digo, tem que entregar a vida a Jesus, fulano. Aí os olhos brilhavam. Quer aceitar Jesus? Aí ficava pensando. Tem que aceitar Jesus. Não adianta, se não for pelo Espírito, se não for pela fé derramada, a pessoa não vai compreender. Então não me estranha mais nenhuma pessoa que não quer seguir a fé, né? Que continue vindo para a igreja, que continue recebendo. Quem sabe, diga assim para teu irmão, quem sabe Deus não abre os teus olhos um dia. Meus irmãos, Jesus, ele é o centro da atenção do Pai, Antônio. Ele é o centro da atenção do Pai. Meus irmãos, Jesus é o centro da atenção dos profetas e das profecias. Jesus é o centro das atenções de toda a Bíblia. Aliás, Romanos 11:36, olha o que diz. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Toda a atenção dos profetas, dos juízes, da palavra, das profecias, toda a atenção, Adriano, estava na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. A sua missão, a missão de Jesus, foi sublime. Marcos. A sua vontade, Jacilene, foi alinhada com a do Pai. As suas amizades, Tati, amizades verdadeiras. Seu amor, incondicional. Seu foco, o Pai e as pessoas. Suas tristezas, a dor e a vida longe de Deus e das pessoas. Sua alegria, a fé, a obediência das pessoas. Sua autoridade inquestionável. Seu poder sem igual. Sua vida impecável. Suas palavras, vida, transformação e verdades inegociáveis. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Ele passou pela terra, deixou um rastro de vida. Aquele que crê nele, ele vive uma vida, mas não é uma vida que a internet dá. Não é uma vida que qualquer cirurgião pode dar. Não é uma vida que qualquer ciência pode dar, mas é uma vida com abundância. Porque não é uma vida que vai terminar aqui na terra, é uma vida que vai percorrer para a vida eterna. Por isso é uma vida em abundância. Essa vida só vem através de Jesus Cristo. Jesus, ele é a única solução de salvação para a humanidade. Se você observar, quanto mais cresce a tecnologia, a ciência,
sabedoria dos homens, a velocidade da internet, a velocidade tecnológica, mais os homens se distanciam de Deus, mais cresce a fome, mais cresce as guerras. E você pergunta, um homem tão inteligente, num patamar tão alto que está, por que o homem não consegue matar a fome de milhões de pessoas? Já parou para pensar? Por que, gente? Por que os homens não conseguem deixar, ou ensinar que as pessoas não devem matar um ao outro, e todo dia, em todo lugar, a todo instante, a todo segundo, a todo momento, se mata a pessoa. Se matam crianças. Por que o homem, com toda a inteligência que tem, não consegue dar fim à corrupção? Por que o homem, com toda a inteligência que tem, ele não consegue deixar de dar vazão à carne? Dá o exemplo aí, a festa do carnaval, que pessoas ficaram ali malucas para poder sair no trio elétrico. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque só Jesus Cristo, Ele pode trazer a satisfação de uma vida abundante. Nada neste mundo, eu vou repetir, nada neste mundo pode trazer a satisfação de viver uma vida abundante a não ser nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele disse em João 4,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é a vitória sobre o maior inimigo do ser humano. Quem é o maior inimigo do ser humano? Você sabe quem é? Hã? Não acredito que você sabe quem é o maior inimigo do ser humano, não. Quem é, gente? Quem é o maior inimigo do ser humano, gente? É Satanás. É a morte. Porque Satanás, se você resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, ele não é um inimigo tão poderoso. Mas a morte, todos nós vamos passar pela morte. Ninguém, diga assim, você não vai escapar. Diga, não vai. E sabe o que é pior? Presta atenção. Por isso que é um inimigo feroz, a morte, que entrou por causa do pecado. Por isso esse inimigo, a morte, vai ser o último a ser destruído. Olha que ironia. Deus vai destruir vários inimigos, mas a morte vai ser o último a ser destruído, diz a palavra de Deus. Mas só ironia, né? Porque o final da vida do ser humano é a morte. E Deus deixou exatamente a morte, dando exatamente o mesmo prazer que ela faz com as pessoas, ela vai sentir em morrer no último dia. Presta atenção que eu vou dizer a vocês. Por que a morte é inimiga? Pior do que o diabo. Porque o diabo, quando está agindo, a gente consegue detectar. Se você for um cristão, você consegue. Mas quando a morte chega, você não sabe quando ela chega. Você não sabe, pode ser a qualquer momento. Agora, sempre ela vai chegar com a permissão de Deus. Na verdade, ela é uma inimiga, mas assim como o diabo, assim como a morte, assim como qualquer ser, Deus usa, como é que eu posso dizer para você entender melhor? Deus usa as circunstâncias, que Ele mesmo decretou para benefício do seu povo. Então, quando o cristão morre, na verdade, Deus tem prazer na morte daquele cristão. Muitas vezes acontecem tragédias em nossa vida, a gente não entende, a gente chora, a gente lamenta, mas Deus torna aquela tragédia em bênção. Lembra de José? O que aconteceu com a vida de José? Não foi tragédia? Sim ou não? Foi tragédia, meus irmãos. Queriam matar o jovem. O mais velho, o Rubens, disse, não vamos matar não, vamos vender. Venderam ele. Depois mentiram para o pai, dizendo que ele tinha morrido, que um animal tinha matado. O homem foi parar onde? Foi parar no Egito. Foi preso. Denunciaram ele que ele estava assediando a mulher. Depois o homem se torna o quê? Governador, o segundo maior do Egito. Depois Deus manda uma fome, outra tragédia. Aí através dessa tragédia da fome, Deus trouxe a família dele de volta para pedir perdão a ele.
E através de toda a tragédia, Deus levanta José para sustentar a família, a geração que viria durante muitos e muitos anos, para que ali nascesse a geração e o povo de Deus. Então, muitas vezes, Deus torna a tragédia em bênção. Por quê? Porque Deus governa todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Deus governa todas as coisas. João 11, 25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, Gente, Danilo, está aqui, Danilo. O segredo é crer em Jesus Cristo. Porque mesmo que a gente morra, a gente vai viver eternamente. Isso aqui, como eu queria que você se compreendesse de forma que Deus revelasse isso a você. Mas não está no meu poder, está no poder de Deus. Eu vou tentar ser usado por Deus para que você entenda. Eu sou a mesma palavra que Deus disse a Moisés quando perguntou assim: o que é que eu vou dizer para Faraó quem o Senhor é? Aí Deus disse: eu sou. Eu sou a reencarnação, ressurreição e... Poxa, peraí. Ressurreição. Quem ressuscita não está vivo? Sim ou não? Quem ressuscita? Quem ressuscita? Mas quem ele ressuscitou? Está vivo. Sim ou não? Mas ele diz: eu sou a ressurreição e a... Sabe o que ele quer dizer com isso? Por ele ser o primeiro a ressuscitar dos mortos. Esta vida está nele. Ele vai continuar dando vida a todo aquele que ressuscitar através dele. Entenda isso. Se aqueles que ressuscitam não têm a vida do qual, que é Cristo Jesus que ressuscitou, ele vai ressuscitar que nem Lázaro. Lázaro morreu, mas ressuscitou. Mas o que aconteceu depois? Pergunta assim: tô? Esses que vão ressuscitar em Jesus, por estar com a vida que é Ele, Jesus Cristo, que lá no Éden chamam de... Eita, é mistério, por isso que eu digo, é Deus que tem que revelar. Viu? Esse Jesus aqui, essa vida, é a mesma vida que estava lá no meio do jardim. A árvore é Jesus. Só aquele que come desse fruto vai ressuscitar e viver eternamente com vida. Não é uma ressurreição qualquer, que você ressuscita e daqui a pouco morre. Não é uma barata. Já viu que barata ressuscita, né? Já viram, né? Se você matar uma barata e deixar ela lá, no outro dia ela não está mais lá. Ela ressuscita. Esse bicho é do outro planeta. Arrancar a cabeça, né? Quem crê em Jesus, quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. Viverá. Isso é revelação. Parece simplório, mas não é. Revelação. Que Deus te revele isso. Por quê? Porque a qualquer momento Deus pode te chamar. Qualquer momento. Qualquer instante. Qualquer hora. Ah, pastor, mas eu tenho só 18 anos. O que tem a ver isso? Não tem nada a ver, gente. Nós não sabemos o dia nem a hora. Então a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. A preparação é hoje, não é ontem, não é amanhã. É hoje, se prepara hoje. Porque se Deus não te chamar hoje, se prepare, porque você vai ser usado para abençoar outras pessoas. Por que Jesus é tão importante? Porque Jesus, ele é o próprio Deus. E não existe nada no universo mais importante do que o próprio Criador e o seu Filho Jesus. Se você observar João 1:1, diz: no princípio era aquele que é a palavra, Logos. Ele estava com Deus e era Deus. O verbo estava com Deus, o verbo era
Ele estava no princípio. Uma pessoa que é importante igual a Jesus não existe na face da terra. Você que está me ouvindo aqui, ou você que está ouvindo pela internet, se esse vídeo chegar a alguém, você não é o último biscoito do pacote, acredite. Você não é quem você pensa que é. Você não é o centro das atenções. Você é um mísero pecador que precisa, que necessita daquele que é o centro das atenções, que se chama Jesus Cristo. Ele sim, já existia antes da fundação do mundo. Na verdade, se você continuar lendo toda a primícia de João aqui, você vai observar que nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Jesus é o mesmo Deus. Tomé, tanto tempo que estou convosco, como é que tu disse? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe por que Jesus é tão pessoal, além de ser um Deus poderoso, Edilene, majestoso, grandioso? Aliás, tem um cântico, Minha Linda Mulher, que diz assim, tu és soberano, né? Tu és soberano, né? Como é que diz o canto? Já assim, tu és soberano sobre... O refrão diz como? Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Aleluia. Coisa linda. Hebreus 4, 14 e 15. Gabi, que está aí com a roupa xadrez, né? O que é que diz aqui? 1, 2, 3, já? Porque que não possa, antes foi ele, mas sem. Sabe por que ele é um Deus pessoal? Porque ele passou por todas as mazelas que eu e você passamos. Ele conhece na carne a tentação. Ele conhece a fundo a dor do ser humano, a ponto de Jesus chorar por 2 vezes. Ele conhece a fundo o que a gente passa, o que a gente sente, a nossa dor, o nosso sofrimento, os nossos traumas. Porém, ele não pecou em nada. Sabe por que Deus, Jesus Cristo, é um Deus pessoal? Porque a Bíblia diz que ele é um Emanuel e a Bíblia não mente. Nos momentos mais difíceis, mais complexos, mas sabe, que nos causa estranheza, e a gente olha assim, como pode, Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu estou na tua igreja, eu estou na EBD, eu estou na oração, Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou lendo a tua palavra, mas está acontecendo isso comigo, Senhor, por quê? Diga assim para a tua irmã, aquietai-vos, ele é o Emanuel, está contigo. Tem uma analogia, eu até não gosto muito da analogia, né? Mas Deus manda falar, a gente tem que falar, né? Porque é uma verdade, uma analogia que eu acho uma verdade. Tem uma certa pessoa que acreditava nessa palavra que Deus estava com ela, né? Isso é uma história, né? Aí a pessoa, quando chegou no céu, ele disse, mas Senhor, eu observei que o Senhor estava comigo, andando, as suas pegadas estava comigo, andando comigo, mas chegou em determinados momentos, está somente a minha pegada, Senhor. O Senhor não falou que ia estar comigo todos os dias? Como o Senhor me abandonou em determinado momento? Ele disse, não, filho, essas não são as tuas pegadas, essas são as minhas. Desses momentos mais difíceis que eu sabia que você não ia aguentar, eu te carreguei nos braços. Sabe aquela sensação que você está impotente e que você não pode fazer nada,
e que está além da tua compreensão, está além da tua dor, e que você não consegue, Senhor, eu não posso fazer nada, estou impossibilitado de resolver essa situação, Senhor. É nesse momento em que Jesus está te carregando nos braços. É neste momento que ele está dizendo, filho, agora é comigo. A briga é comigo. Deixa eu resolver. Aquieta teu coração. Como aconteceu o milagre de se tornar filho de Deus? Eu disse como é que acontece o processo, mas como aconteceu isso, gente? Ou você acha que aconteceu toque de caixa assim? Tipo assim, corre aqui. Como é que se apaga uma luz? Assim, ó. Olha, é rápido, não? Vou acender. Olha. Será que a salvação foi assim? Abrir e piscar de olhos? Será que a gente se tornou filho assim? Eu vou te provar que não. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Que muita gente sofreu. Se eu for contar aqui as pessoas que sofreram, a começar ali, desde Abraão, que Deus já pensava no filho e na igreja, e passa ali por todos os pais, tudo que se passou, a igreja, todos os pais da igreja, Lutero, falou hoje de Lutero, o que ele passou, meus irmãos? Os nossos pais apostólicos, que morreram, como Policarpo, que o William me colocou hoje, né? Policarpo, com 80 e poucos anos de idade, foi levado para ser queimado vivo. E queriam que ele negasse. Ele disse, durante 80 e poucos anos eu servi meu Jesus, como agora, no fim da minha vida eu vou negar ele. Homens sofreram para que a salvação chegasse até nós. Como é que acontece, meus irmãos? Primeiro, existiam alguns problemas que tinham que ser resolvidos. Você pode dizer isso para teu irmão? Para nos tornarmos filhos, existiam alguns problemas que precisavam ser resolvidos. Diga assim para teu irmão. Primeiro, pecado, pecador, diga. Primeira coisa que Jesus tinha que resolver, Cleide, era o problema do pecado. Por quê? Porque os pecados fazem separação entre Deus e o homem. Como Deus poderia trazer um homem de volta à vida? Tem que resolver o problema de pecado. Jesus veio para resolver isso. Por isso que João Batista, quando vê Esther, ele diz o quê? Eis o Cordeiro que remove, que tira o pecado do mundo. Romanos 6,23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só vence o pecado quem tem o dom gratuito de Deus, Tatiane, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Não é Maria, não é São Pedro, não é José, nem Tomé, nem Bartimeu, nem o Papa João Paulo 1, 2, 3, 10, 20, 50. É Jesus Cristo que tem vida para dar. Segunda coisa que tem que ser resolvido, a questão da culpa. Porque eu e você éramos culpados. E todo culpado, ele tem que pagar a sentença. Uma pessoa que mata, o pai e a mãe podem até perdoar, mas ele diz assim, eu quero justiça. Ele quer que a pessoa pague pelo que fez. No reino espiritual não era diferente. O homem pecou e ele era culpado. E a sentença era morte. A sentença estava decretada. Precisava de uma purificação. Aí a gente vai para Hebreus 1:3. Por favor, Hebreus 1:3. Eu gostaria que vocês lessem. 1, 2, 3. Já. Ele que é o Senhor da glória, e é especializado no seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita
Então o que é que Jesus faz? Ele faz a expiação da nossa culpa. Ele nos purifica. Ele expia o nosso pecado. Resolvido? Tem mais coisas. Deus estava irado comigo e com você. Sabe o que é uma pessoa irada? Quem já se irou aqui? Levante a mão. Quando você fica irado, você consegue dominar-se? Quem consegue dominar quando está irado? Levante a mão. Ninguém. Graças a Deus que eu não sou o único. Sério? Porque eu era mais jovem, era um problema isso, né? Depois de velho, nunca mais tive, a não ser um episódio que aconteceu. Eu vi um grupo de pessoas desprezando uma pessoa que eu amo, né? Isso já recente, que eu falo de anos atrás, assim, sei lá, 5, 6 anos atrás ou mais. E a ira veio tão forte que eu não me controlei. E por muito pouco eu não agredi muita gente. Olha o que eu estou dizendo. Por muito pouco eu não agredi muita gente. Porque na hora me levaram para fora. Porque eu ceguei. Eu me senti como eu era jovem antigamente, que eu cegava. Eu não gostava de brigar, eu não gostava de... Mas quando alguém me fazia ficar irado, eu não conseguia sair da briga mais, até resolver. Deus está virado conosco. Agora a ira de Deus é justiça. Aquele que pecou, ele tinha que sofrer as consequências. Presta atenção, meus irmãos. 1 João 2,2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Sabe o que é Deus estar irado contigo, Laedson? E na hora que Jesus, ele morre por nós, olha, sabe essa revelação, viu, Danilo? Deus está virado conosco, ponta a nos matar, conta dos nossos pecados. Jesus morre por nossos pecados. Sabe o que acontece? Jesus passa, ou Deus passa a irar-se contra o Filho, e eu e você, a igreja, passa a ser propício para Deus. A ira de Deus que era sobre nós, ela é transferida para o Filho na cruz do Calvário. A ponto de ser uma ira tão forte, tão poderosa em Jesus, que ele disse assim: Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? A sensação do desamparo era essa sensação que eu e você estávamos e tínhamos longe de Deus. Jesus sentiu essa dor. Eu e você hoje estamos propícios a Deus. Onde quer que estejamos, orarmos ao Senhor, buscarmos o Senhor, Ele faz assim: fala, filho, estou te ouvindo. Antes não era assim. E por último, já viu aquela pessoa que tem ira do outro e diz assim: tem uma pessoa que está virada com uma determinada pessoa, e eu fiz assim: fez o que com você? Para mim, nada. Como é que você está irado com uma pessoa? Uma coisa é estar irado, outra coisa é a pessoa ser inimiga da pessoa. Porque se está só irado, talvez não faça mal, é só ira. Você não gosta de fulano. Quando a pessoa fala, você não aguenta nem ouvir a voz. Tem raiva da voz dessa pessoa. Tem determinados personagens na TV que eu não aguento nem ouvir a voz. Aquele camarada mesmo, um galeguinho, como é o nome dele? Vou denunciar para você não assistir ele também, não. Como é o nome dele? Como é o nome dele? É o de óculos. Não assiste não. Aquele de óculos lá que é defensor do... Não, que David. Poxa, isso aí mesmo. O camarada, não aguento nem ouvir a voz desse camarada, viu?
Nem tu ouvir a voz desse cara, nem tu olhar para a cara dele. Mas não sou inimigo dele, não. Eu vejo na frente, não vou fazer mal a ele nunca, mas não quero nem ouvir a voz dele. Agora, quando você é inimigo, o inimigo, ele fica na espreita para fazer o mal. Não é que Deus vá fazer o mal. O problema é que nós nos tornamos inimigos de Deus. Não é Deus que se tornou inimigo nosso. Porque todo aquele que obedece o pecado, que faz o pecado, ele se torna inimigo de Deus. Todo aquele que faz o que o mundo quer, que é amigo do mundo, ele é inimigo. E o inimigo, você sabe como é que Deus trata. Como é que Deus trata o inimigo? Você já leu a palavra? Ele faz o quê? O que é que Deus faz com os inimigos, hein? Filisteus, o que é que Deus fazia? Jebuseus, o que é que Deus faz? Destrói, mata. E a ordem era todos, crianças, e às vezes Deus dizia até assim: mata os animais também. Ah, pastor, a Bíblia diz isso, vai ler. Tem um determinado rei que poupou alguns animais. Aí Deus disse: vai morrer também, porque não me obedeceu. Pior coisa, já disse o salmista, é cair na mão de um Deus irado, inimigo. Pergunta ao teu irmão: você sabia que você era inimigo de Deus? Romanos 5, 10, 11, KB. E aqui eu finalizo. Quase finalizando. O que é que diz? Porque se nós, quando fomos mediante, muito mais estando já reconciliados, seremos 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor, por intermédio de quem recebemos agora. Olha o que Jesus faz. Elana, inimigos, ele reconcilia. Coisa linda dele. Ele reconcilia com o Pai os inimigos. Aí o Pai, imagina aqui, o Pai diz assim: meu filho, quem são esses? Pai, esses foi o que eu morri por eles. E o Pai chega e diz assim: se ama meu filho, obedece meu filho, pode vir, são meus filhos também. Coisa linda, gente. Inimigos se tornam servos, filhos, amigos de Deus. Por isso Jesus disse assim: chegaram Maria e os irmãos e disseram assim: eita, os irmãos e a tua mãe estão aí. Aí Jesus disse: meus irmãos e minha mãe é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Capite? Compreendeu? Capite? Todo aquele que obedece, ele se reconcilia com o Pai através de Jesus. Olha o centro das atenções aparecendo novamente aqui, ó. Nosso Senhor Jesus Cristo. 10. Olha o centro da atenção novamente aparecendo aqui, ó. Mediante a morte do seu filho, ele é o merecedor da nossa glória, da nossa honra, porque foi ele que nos reconciliou com o Pai. Se tem um que você deve a tua vida, a tua glória, o teu levantar de mãos, teu levantar todo dia, estender de mãos, dizer glória seja dada a ti, Senhor, eu vivo para ti, esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que morreu por mim, foi ele que morreu por ti, foi ele que te reconciliou. Foi ele que foi propício ao Pai, nos tornou propício através da sua morte. Foi ele que recebeu a ira de Deus. Foi dele que recebeu toda a sentença e morte que Deus devia nos dar. Ele recebeu para que eu e você tenhamos vida. E não é uma vida qualquer, é vida em abundância. Pastor,
Quais os inimigos que Jesus venceu? Já falei um, a morte. Venceu? Como Jesus venceu a morte? Ressuscitando. Presta atenção, Marcos. Se Jesus fizesse tudo o que fez, tudo, ensinou discípulos, escolheu, orou, subiu no monte, pregou, tal, expulsou demônios, curou enfermos, isso, aquilo, e a hora que morresse, e ele não ressuscitasse, diga assim, não valeu de nada. Ficava sem sentido. Sem sentido, e Deus não aceitou tudo que ele fez. Porque a promessa era, ele vinha dizendo, eu vou ser morto, vão me trair, vão me pegar, vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E os discípulos diziam como Pedro, não faça isso comigo, Senhor. O senhor está com um sentimento como é que chama aí? Depressão, Senhor. Eu estou aqui nas minhas palavras, tá bom? O senhor está com depressão, Senhor, está querendo morrer, dizendo que vai morrer. Para com isso. Aí Jesus disse, sai, Satanás. Sai da minha frente, você não gosta das coisas de Deus, você gosta das coisas dos homens, sai da minha frente. Aí o terceiro dia ele ressuscita, prova duas coisas. Primeiro, que Deus aceitou tudo que ele fez. Segundo, ele venceu a morte. Primeiro inimigo foi vencido. Segundo inimigo, a carne. Por que Jesus venceu a carne? Como é que eu provo isso? Quem foi que falou não pecou? O teólogo Mateus. Porque, mas pastor, ele não tinha pecado. É evidente, ele não teve pecado, mas ele podia pecar. É tanto que o diabo, a primeira coisa que o diabo faz, lá no deserto, tenta, para ver se ele caía. Tentou através do poder, empoderamento. Tentou através do corpo físico, porque agora ele estava com o corpo de um ser humano. Ele nasceu num corpo, então ele tinha fome. Deus não tinha fome antes, mas ele nasceu através de uma mulher, Maria, e adquiriu um corpo ali. Ah, Jesus nasceu naquele dia que... Não, Jesus já existia. Mas ele ganhou o corpo naquele momento ali. E na hora que ele estava sentindo fome, porque estava em jejum, o diabo disse, eu vou pegar ele com o corpo e tudo agora. Ele não sentiu fome, ele vai fazer que nos grutões da terra. Quando ele vê comida, ele vai comer. Transforma essas pedras em pães, porque está escrito isso e aquilo. Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus vence a carne porque ele não pecou. Ele podia pecar, mas ele não pecou. A ponto dele suar sangue lá no Getsêmani. E as palavras dele eram o quê? Pai, passa de mim, mas não seja feita mais a... Isso só pode dizer quem vence. Ele venceu o mundo. Esse é outro inimigo, viu? Antônio, esse inimigo, o mundo, tem destruído muitos cristãos. O mundo tem entrado dentro da igreja. O mundo tem vestido os crentes. O mundo tem colocado palavras torpes na boca dos crentes. O mundo tem colocado na cabeça dos artistas que ser crente é algo que dá status. As nossas crianças não têm mais os personagens bíblicos como heróis, mas tem o mundo. É Batman? Quem mais aí? Eu não assisto. Superman? Homem-Aranha? Homem de Lata? Hulk? Quem mais? Capitão América, né? Doutor o quê? Doutor Estranho. Que danado é esse Doutor Estranho? He-Man nós temos. He-Man!
Foi longe, viu? Chegou o nosso tempo, irmão. É teu tempo também? Amém? Sim. Só tem uma coisa que não é super-herói, que é do nosso tempo, vai estar até hoje. Uma coisa achada é o tal do pica-pau. Meu amigo, eu era pequeno, tinha pica-pau. Então, passarinho. A pantera acabou também. É bom, pantera é bom. Eu gosto da pantera agora. Só por causa da música. Então, meus irmãos, o mundo é um inimigo. Sabe por quê? Porque o mundo ele não vem com chifres, ele não vem com imposição, ele vem com atrações. O mundo ele vem com coisas que você olha assim, eita, legal. Eita, olha fulano como é descolado, como é que ele anda descolado. Olha, eu vou andar desse jeito, entra na igreja. Bonito. Olha a maneira de falar. Olha como ele fala, pusque. Olha como ele fala pusque, não fala nem porquê, pusque. Que coisa linda, eu vou falar assim. Aí chega nos cantos, é pusque. Imitar o mundo, meus irmãos. Eu já falei, né, de Anthony, que mandou um. Falo do Anthony porque eu já falei na frente dele. Mandou um vídeo, pastor, que testemunho, pastor. Olha, mandou um vídeo para mim de um cara que era funkeiro, roqueiro, sei lá. Aí quando eu vi o cara com as correntes grandonas, assim, tatuagem, com roupa decotada, cabelo de punk, aí eu fiquei procurando o cara, né? Quem é que vai dar o testemunho? Aí o cara começou. Não, é porque Deus me usa, eu vou nas prisões, e o pessoal começa a chorar, né? Porque eu entro em lugar que os crentes não querem entrar, não sei o quê. E sabe, cara, ele dizia assim, olha, a onda é o seguinte, rapaz, a parada quando chego lá, a pessoa já entende o meu linguajar. Aí eu digo, que negócio estranho, né? Esse Anthony, o evangelho, ele primeiro transforma interior, dentro, e depois ele começa a transformar exteriormente. A gente não pode pregar o evangelho e se amoldar o mundo tem que se amoldar a nós. Esse camarada ele pode até estar sendo usado por Deus. Deus usou mula, jumento. Agora, dizer que são um padrão de evangelho, não, meu filho. O cara com linguajar desse, com uma vestimenta desse, com uma corrente pesava 400 gramas a corrente dele, gente. Com a linguagem de roqueiro, de funk. Que é isso, gente? O evangelho é transformador. Se o mundo olhar para nós e não ver em nós Cristo Jesus, não é o pastor Silvestre botando uma roupa de rock aqui, raspando o cabelo, que vai mudar nada. Não vai. Se a palavra de Deus não mudar, não é o meu comportamento que vai mudar, não. Nem a minha roupa, nem a minha maneira de falar, não. É o evangelho que transforma. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas se animem, eu venci o mundo. Amém? E por último, isso aí é que nem uma barata que aparece aqui no grupo de vida, né? O diabo. Jesus venceu assim, ó. Venceu assim, ó. Deixa ele por último porque é o mais fraco dos inimigos aqui. Mais fraco que é o mundo, mais fraco que é a morte, mais fraco que é a carne. O diabo é tão fraco que Jesus disse assim: resistiu o diabo, ele fugirá de vós. A mulher disse assim: corra. Ou seja, a mulher alheia, a prostituta, é mais forte que o diabo para derrubar o crente. Contra a mulher, Jesus disse: corra. Quando o diabo disse: resista, em frente. Jesus venceu no deserto. Os demônios, quando viam Jesus, diziam: chegou, foi Jesus. Jesus, chegou o momento, deixamos atormentar Jesus. Tormentados, os demônios ficavam. Parecia que era um fogo que Jesus estava comendo ele todinho. Eles ficavam atormentados, empedernidos. Ele chegou, gritavam. Jesus chegava, muitos dos demônios que estavam manifestados, Jesus dizia, eles gritavam. Tão atormentados que ficavam com a presença do nosso Salvador. Teve um
demônio. E quando Jesus chegou, ele se batia tanto, que a Bíblia diz que batia no chão, assim, tipo uma epilepsia. E a Bíblia diz, porque Jesus disse, deixe-o. Você viu a maneira que o diabo chegava lá em Jó, para Deus? Bem caladinho, né? É porque, Senhor, o Senhor abençoou ele, né? Cheio de dinheiro, é porque. Quando o diabo chegou para peneirar a vida de Pedro, ele foi logo de cara? Foi, Lécio? Ele foi logo de cara enfrentar Pedro? Ele teve que passar por quem? Pedro, vem cá. Diga, mestre. O diabo conversou comigo. Foi? Ele falou que vai peneirar a tua vida. Eita, Senhor. E o Senhor vai deixar, não, né? Ele vai peneirar a tua vida. Mas eu fiz uma coisa. O que foi, Senhor? Eu orei por você. O diabo não pode nos tocar, nem fazer nem nada conosco, se primeiro não passar pelo crivo do nosso Salvador. Nosso Salvador está aqui, ó. Está ali a igreja. Ele só pode passar para fazer algo se primeiro passar por aqui, ó. E tudo que esse Salvador permite é para a glória e louvor dele. Às vezes ele permite. A nossa tristeza vai redundar em glória e louvor para ele. E no final das contas, amadurecimento da fé para mim e para você. Mas temos dom. Você pode dizer para teu irmão: ei, diga assim, ei, tu não é um qualquer não. Tu tem um dom ciumento. Amém? Segura aí. Vamos ficar em pé? Conclusão, 3 coisas, vou só ler. Você não é o centro das atenções, é Jesus Cristo. Segundo, você foi criado para louvor dele, portanto, aceite ele hoje, não deixe para amanhã, porque pode ser tarde. Terceiro, para lhe dar a salvação, ele enfrentou vários inimigos. Sofreu, morreu, ressuscitou, tudo isso por te amar. O que está esperando ainda para receber ele como Salvador da tua vida? Pai, eu te louvo, te agradeço por essa exposição da tua palavra. A minha alegria, a minha motivação, a minha oração é que esta palavra abra os olhos daqueles que precisam ser abertos para compreender a tão grande salvação que o Senhor trouxe através do teu Filho Jesus Cristo. Toda a barreira de inimizade, toda e qualquer, Senhor, instrumentalidade humana, espiritual, física, qualquer, que impede desta palavra frutificar nos corações, Senhor, derruba. Derruba em nome de Jesus. Faz frutificar, dá frutos para a honra e glória do teu nome. Senhor, nos despede em paz para os nossos lares. Debaixo da tua potente mão, nos dá uma semana abençoada, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito repouse sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Fala com teu irmão e vai na paz do Senhor.